Ano passado estourou uma polêmica que ficou conhecida como o caso Diddy, onde foi revelado ao público uma teia de crimes que parecia nunca ter fim. E isso tudo acabou incluindo o nome de artistas muito grandes, nomes realmente relevantes na indústria, e um desses nomes foi do Justin Bieber, que apareceu diversas vezes não como criminoso, mas como vítima de toda essa história. E agora, nos primeiros meses de 2025, a situação atual da saúde do Justin, tanto mental quanto física, parece ter tido um grande declínio. Aparentemente ele tá com alguns problemas de saúde e também teve uma recaída quanto ao uso de substâncias pesadas. Existem muitos fatores que colaboram com o estado que ele tá agora, muito por conta não só de todo esse assunto ter voltado à tona, problemas com seu casamento, recém-nascimento do seu filho, e também algumas outras coisas que eu quero abordar até o fim desse vídeo que são um pouco mais sérias. Mas pra entender tudo o que tá acontecendo até agora, todo esse caos que tá rolando na vida dele, eu preciso contar do início, porque esse início da carreira dele é muito importante pra gente entender não só onde o Justin Bieber entra nessa rede de crimes que eu citei, como também de outros temas um pouco mais obscuros que eu quero retratar. O Justin nasceu no primeiro dia de março de 1994, que significa que, como muitos já sabem, o Justin é pisciano. What's your sign? What's your sign? I'm a Pisces. Sério, eu amo muito essa música, principalmente o clipe. Isso aqui é o puro suco do Justin Bieber. Os pais do Justin tiveram ele muito novos. No livro autobiográfico da mãe dele, a Patty Bieber, ela conta que só tinha 19 anos quando o pai dele, o Jeremy, passaram por todo esse lance de maternidade. E eu digo maternidade porque o pai do Justin nunca foi muito presente. Ele tinha alguns problemas com substância e saúde mental. Inclusive, quando o Justin nasceu, ele estava preso. E todo esse relacionamento deles foi muito complicado. Inclusive, muitas pessoas falam que o Jeremy não teve muito presente na infância do Justin, pelo menos não até ele ficar famoso. Que sim, é problemático, mas não demorou muito pra isso acontecer. Desde muito novo, o Justin sempre gostou de música, desde os seus 8 anos ele já tocava bateria, guitarra, teclado. E nessa mesma época ele convenceu a mãe dele a deixar ele tocar na rua pra poder se apresentar e tal. E ele fazia isso todo fim de semana, o que acabou dando muito certo. Não só por ele ser incrivelmente fofo, mas porque ele era muito talentoso desde pequeno. O que acabou fazendo com que as pessoas que passassem perto dele sempre escolhiam ele pra dar dinheiro ao invés dos outros artistas que também estavam se apresentando nas ruas. Deixando esses artistas enfurecidos. Um deles em específico odiava tanto ele que um dia ele roubou todo o seu dinheiro que ele tinha feito, correu por 2 quarteirões até que outras pessoas conseguiram parar ele e pegar o dinheiro de volta. É bonitinho pensar no pequeno Justin cantando nas ruas, mas ele realmente fazia bastante sucesso por lá, o suficiente pra levar ele e a mãe dele por uma semana pra Disney. Ele chegou a participar de alguns concursos de canto na sua cidade, como Stratford Star, mas ele nunca chegou a realmente ganhar. Ele inclusive diz que pagou $2 pra poder participar do concurso, e ele acreditou por anos que tinha ficado em segundo, mas na verdade ele ficou em terceiro, tadinho. Olha só ele todo pequenininho do lado dessas pessoas enormes. Alguém dá um prêmio pra ele, por favor? Esse concurso foi bem importante porque por conta da sua avó não ter conseguido comparecer pra poder assistir ele se apresentando, a sua mãe acabou upando o vídeo no YouTube despretensiosamente, o que acabou resultando no vídeo explodindo de visualizações. Na época o canal chegou a bater mais de 100 mil inscritos no primeiro ano. E eu não sei se você tem noção disso, mas 100 mil nessa época era muita coisa, principalmente pra um menininho cantando. Por um tempo ele foi o músico com mais inscritos do Canadá e ele era só um bebezinho. E por conta desse canal ele acabou sendo conhecido pelo Scooter Braun. E Scooter Braun, pra quem não sabe, é um empresário que estava procurando uma pessoa que pudesse ser uma nova estrela infantil. Ele sempre foi muito fã do Michael Jackson, ele buscava alguém que pudesse fazer músicas como o Michael Jackson fazia quando era criança. Então ele enviou um e-mail para a mãe do Justin, que ignorou, porque segundo ela, que tipo de pessoa iria discutir um contrato de gravação por uma conta do Gmail? Mas o Scooter estava completamente motivado a ter o Justin na sua gravadora, então ele entrou em contato com todas as pessoas com o sobrenome Bieber de Stratford. Depois ele ligou para vários conselhos escolares, quando ele conseguiu encontrar 3 possíveis escolas que o Justin podia ter frequentado, e foi assim que ele acabou fazendo a escola do Justin descobrir que ele era famoso no YouTube, que ao contrário de hoje em dia, isso era motivo de vergonha naquela época. Mas voltando ao que importa, finalmente ele conseguiu a atenção do Justin e da Patty e convenceu eles a se mudarem pra Atlanta pra gravar algumas demos e discutir alguns acordos sobre música e tudo mais. O Scooter tava bancando tudo e por mais que a Patty já tivesse percebido que ele não era um golpista, ela ainda assim tava muito relutante pra poder aceitar isso tudo porque, adivinhem, o Scooter Braun era judeu. Em entrevista ao New York Times, ela chega a falar que inicialmente ela orou pra Deus e disse: Deus, você poderia me enviar um homem cristão, uma gravadora cristã. Deus, você quer mesmo que um homem judeu seja responsável pelo Justin? Mas eventualmente os líderes da igreja dela disseram que tava tudo bem o Scooter ser judeu e que Deus queria sim que ele trabalhasse com Justin. E, ai, como não é lindo, né? Os planos de Deus. Então, finalmente o Justin estava indo morar nos Estados Unidos e prestes a começar a sua carreira. Nessa época, o Justin estava dividido entre assinar um trabalho com o Usher ou com o Justin Timberlake. Ele meio que estava sendo disputado por 2 gravadores diferentes. E olhando pra trás, seria um pouco curioso ver como seria o Justin Bieber se ele tivesse aceitado trabalhar com o Justin Timberlake, se tornando um mini Justin ou algo do tipo. Essa parceria acabou rendendo a minha música preferida do Justin, a Somebody to Love. E eu acho que essa foi a primeira música que eu fiquei obcecado em toda a minha vida. Eu lembro que nessa época não era tão fácil baixar músicas pra poder ouvir.
ouvir. E por algum motivo eu queria muito ouvir ela no celular, sendo que eu nem tinha celular. Daí eu pegava escondido o celular da minha avó, que era um daqueles celulares com teclado QWERTY, e eu mandava uns SMS para uns números que você meio que pagava pra baixar não só a música, mas o clipe também. E eu não tenho memória se eu realmente consegui fazer isso, mas eu lembro de tentar bastante. Mas enfim, o Usher, ele apadrinhou o Justin Bieber, e foi então que ele levou ele pros Flavor Camps do Diddy, que aí começou boa parte do problema. O Usher, quando era mais novo, ali pros seus 11 anos, ele foi apadrinhado pelo Diddy, assim como o Justin foi pelo Usher. Inclusive o Diddy tinha tutela do Usher, então durante esse tempo ele foi levado também para esses Flavor Camps do Diddy, que é um lugar onde jovens estrelas mirins vão ser lapidados para aprender mais sobre música e tudo mais. E hoje, com todo esse caso vindo a se tornar público, a gente sabe que rolava muita coisa errada nesses acampamentos, coisas realmente muito pesadas. O Usher, inclusive, em entrevista, disse que jamais deixaria um filho dele ir até os acampamentos, mas não foi o que ele fez com o Justin, pelo contrário. Quando o Justin tinha apenas 14 anos, o Usher levou ele para esse acampamento. Nessa época, inclusive, tem um vídeo bem famoso que tá upado no canal do próprio Justin, que é o 48 Horas com Diddy. Ao contrário do Usher, que ele tinha tutela e podia viajar com ele e tal, ele não tinha isso com o Justin, então eles tinham que aproveitar todo o tempo que eles tinham junto ao máximo. Nesse vídeo, o Justin parece muito animado com todas as promessas, completamente deslumbrado. O Sean Combs, inclusive, faz uma promessa de que quando o Justin fizesse 18 anos, ele ia dar uma Lamborghini branca pra ele. E de fato, o Justin ganhou uma Lamborghini branca, a gente não sabe se foi ele que deu mesmo, mas ele realmente teve essa Lamborghini. Outro presente dado pro Diddy ao Justin foi um jet ski depois do seu primeiro hit com o primeiro single, One Time. E o Diddy até fala que ele sabia que ele seria o primeiro de muitos, e nisso ele não estava errado. Essa relação deles continuou com o passar dos anos, e eu vou voltar a falar dele aqui, mas hoje a gente consegue ver que talvez tenha sido uma grande má influência pro Justin nesse início de carreira. Os agentes dele até aconselharam ele a se afastar, tem até um vídeo um pouco mais velho do Justin, onde ele tá sendo confrontado pelo Diddy, e no vídeo ele parece estar bem desconfortável. E outra coisa que a gente veio ficar sabendo no futuro foi que, em um dos primeiros manuscritos da biografia da Kim Porter, que foi uma das esposas do Diddy, que acabou falecendo em 2018, nesse manuscrito ela contava que o Sean Combs fazia festas sexuais com menores e dá o exemplo de um popstar adolescente muito famoso, que hoje é um artista muito grande, e as pessoas especulavam que seria o Justin. Até porque não tem muitos outros popstars adolescentes que chegaram a vingar, muito menos que tiveram a ajuda do Diddy. Bom, acontece que eles acabaram conseguindo um acordo com a Island Records, e foi então que começou essa grande explosão que foi o Justin Bieber. Depois de lançar seu primeiro EP, o My World, parece que começou um sucesso imediato na carreira dele. As músicas ficaram extremamente populares, milhares de fãs começaram a surgir, e eu não posso esquecer de mencionar o maior acontecimento de todo o início da carreira do Justin Bieber, que foi esse ensaio de fotos. Olha, me desculpa, mas esse é o ensaio de fotos mais icônico de todos os tempos. Se você já conversou comigo no WhatsApp, é muito provável que eu já tenha te mandado uma figura dele nesse ensaio, porque isso aqui é a mais pura arte da expressão. Sounds like something she'd say. I like that laugh. Outra coisa que é importante mencionar nesse início de carreira do Justin foram as participações dele no programa da Ellen DeGeneres. Eu imagino que aqui no Brasil a gente não tenha muita noção do que ela é lá fora, mas ela foi muito importante em trazer a cultura da internet pra televisão, pro mainstream. E o Justin, por mais que ele fosse um sucesso muito grande e já tivesse muitos fãs, ainda era algo muito online, até que ele teve sua primeira participação. É um pouco engraçado a gente imaginar o que veio a se tornar essa participação dele no programa. Hoje você pode ver um compilado com todas as participações dele desde a infância e somam mais de 3 horas de vídeo. Mas que ele já tivesse bem popular, o que fez ele realmente explodir de verdade pro mundo inteiro, foi o lançamento do álbum My World 2.0. Esse álbum estreou em primeiro lugar e ele foi o astropop mais jovem a fazer isso até hoje. Ninguém nunca apareceu pra tirar essa coroa dele. De um dia pro outro, o mundo inteiro só falava nisso. Até as pessoas da sua família que não tinham nada a ver com isso já tinham conhecimento desse menino de cabelinho de tigela com seus sapatos comicamente grandes, e instantaneamente ele se tornou uma febre mundial. Todo mundo conhecia o Justin Bieber, todas as garotas gostavam dele, elas ouviam suas músicas, iam nos seus shows, tinham um sonho de casar com ele. Meu Deus, como eu tive inveja de todas as meninas próximas a mim indo no show do Justin em 2011 e eu em casa trancafiada pelas grades da minha pobreza. Sério, eu tenho muita inveja de todas vocês que foram nesse show. Acho que tá no meu top 3 shows que eu mais me arrependo de não ter ido, junto com o show do Ghost no Brasil em 2023 e o show do padre Marcelo Rossi quando ele foi empurrado do palco. Para servir, parabéns. Eu acho que nenhum garoto adolescente nunca tinha feito tanto sucesso antes. E como eu mencionei no meu vídeo sobre Crepúsculo, não existe nada que as pessoas odeiem mais do que meninas adolescentes. Não só elas, como seus gostos também. Então, na mesma proporção que ele tinha todo esse amor, vários homens barbados e mais velhos, por algum motivo, eles gostavam muito de zoar ele e falar mal das fãs dele. Como, por exemplo, nesse jogo de basquete que ele tava todo felizinho por aparecer no telão, e de repente um monte de homens maiores de idade começam a vaiar ele porque simplesmente eles agem assim.
Vale também uma menção honrosa ao vídeo do Felipe Neto sobre o Justin Bieber, que sinceramente, pelo amor de Deus, é muito doloroso ver esse vídeo hoje em dia. Boa parte ele debocha sobre o Justin ser afeminado ou algo do tipo, e ele separa uma parte considerável para debochar que o Justin mencionou em uma entrevista que aos 15 anos, o momento mais triste da vida dele foi quando o hamster dele morreu. Cara, você tem que ser muito insensível pra fazer piada com isso. Até hoje, o vídeo mais famoso do Galo Frito é uma paródia de Baby, onde basicamente a piada do vídeo é em torno do fato do Justin Bieber ser gay. Inclusive, Baby, que por muitos anos foi o vídeo com mais dislikes do YouTube. Por um leve período, o Brasil conseguiu arranhar esse pódio com o vídeo do Aruan cortando a placa, mas ainda assim ele se manteve firme e forte por muitos anos. Eu entendo que não estamos no lugar de criticar essas pessoas hoje em dia, eu acho que isso nunca seria aceito nos dias de hoje. Toda essa chacota que ele veio se tornar logo no início da sua adolescência foi realmente problemática, e eu acho que só o fato do Justin Bieber estar vivo hoje em dia já é um milagre. Também ocorriam muitas piadas sobre o fato dele ser uma criança e sempre estar acompanhado de um homem adulto, e muitas dessas piadas sobre ele ser gay não eram sobre o fato dele ficar com meninos da idade dele, muitas vezes eram com homens mais velhos. E existia muita gente sem noção. O jeito que ele era sexualizado, que as pessoas viam ele como objeto, é uma coisa surreal da gente ver hoje em dia. Dá pra perceber o quanto isso era normalizado nessa época. Tem um vídeo de quando ele vai receber um prêmio e a apresentadora agarra ele, beija, e ele mesmo fala que se sentiu violado na hora. Wow! I feel violated right now. Wow! E sim, isso foi horrível, mas se segura que a Jenny McCarthy se pronunciou sobre o que aconteceu aqui e esse foi o pronunciamento dela. A little cougar scary. Yeah. But I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. Eu meio que molestei ele. Pelo amor de Deus, eu não ouvi isso. É muito óbvio que com tudo isso que ele viveu, era impossível ele não ter sequelas disso nos dias de hoje, mas já eu chego lá. Outra menção importante nesse período, que não é tão importante pra história principal, mas que é de fato bem cômico, é a gente lembrar de quando chamaram o Justin Bieber pra poder participar de episódio de CSI só pra ele ser brutalmente baleado. Justin Bieber never misses a show. Tell my fans I'll be there any second. Uh-oh. Uh-oh what? E na moral, quem teve essa ideia de chamar um adolescente pra uma série criminal só pra explodir ele em ficção? É bizarro a gente ver quanto isso era normalizado, e por algum motivo as pessoas tiravam completamente o mérito dele ser incrivelmente talentoso só pelo fato das meninas acharem ele bonitinho. Como se fosse isso que tivesse feito ele ficar famoso. Tem até um trecho onde ele dá uma jantada numa entrevistadora que, meu Deus. Critics will say that you are basically a product of marketing. Okay. Do you see yourself as a product of marketing hype? I think that everything happened organically. It wasn't something that the record label was pushing. It was basically happened because my fans liked me. And I think that coming from Stratford, Ontario, it basically gave others like hope because I come from basically somewhere that nothing really comes from there. Like nobody's ever came out of Stratford, Ontario and been famous or... Wait, Lloyd Robertson has come out of Stratford, Ontario and been famous. He anchors the national news on CTV. I'm just saying there hasn't been somebody to come out and be known worldwide. Okay. Do you agree on that point? Isso aqui é a mais pura verdade. Me fala um child star que, sei lá, tirando Michael Jackson, manteve uma carreira desde o início até o resto das suas vidas com relevância. Mesmo que ele tenha sido projetado para ganhar dinheiro dessas meninas adolescentes, nenhum outro astropop mirim conseguiu se manter relevante pelo resto da sua vida. O sucesso do Justin era tão grande que, como eu disse, era quase impossível você ignorar a existência dele. Por algum motivo não existia a opção de ser imparcial quanto a algo em 2010. Ou você ama, ou você odeia. Imagina o quão desconfortável era pro Justin começar a sua vida tendo tanto ódio logo na sua adolescência. Não só isso, como a hipersexualização que foi feita com ele, que por algum motivo era normalizada, como eu já mencionei. My parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Oh. E seguindo essa onda de sexualização feita por meninas, ou nesse caso, mulheres, teve um caso onde uma mulher chamada Mariah, de 20 anos, apareceu na mídia dizendo que seu bebê de 3 meses era filho do Justin Bieber, que na época tinha apenas 17 anos. Ela estava pedindo um teste de paternidade e $115 mil de pensão. E nessa época, a notícia começou a circular por tudo quanto era lugar. Sinceramente, hoje, olhando pra trás, o depoimento dessa mulher parece muito uma fanfic. Ela conta que no show Never Say Never, no Staples Center, depois do show terminar, ela saiu junto com Justin, e então ela conta detalhes sobre seu encontro sexual, que na época, eu repito, ele só tinha 16 anos e ela era maior de idade. Então, de qualquer forma, isso já seria muito errado. E por mais que hoje a gente tenha tudo isso em mente e a problemática em torno disso, as pessoas daquela época... He took her in a bathroom backstage at the Staples Center where they allegedly had sex with no condom.
Well, according to the article in the Star, she asked him about a condom and he said no. This is my first time and I want to feel everything. Acabou que ela ficou bem popular durante esse período. Ela deu várias entrevistas, mas cada dia a credibilidade dela só diminuía. Obviamente que o Justin negou todas as acusações, inclusive mandou o teste de DNA, mas ao mencionar que ele iria processar ela por difamação, ela acabou desistindo do processo, afirmando que era por conta das ameaças que ela via recebendo das Beliebers. O que eu não acho que seja mentira, mas pelo amor de Deus, né? Você acha que se o filho fosse realmente do Justin, ela ia se incomodar mesmo com as Beliebers? Eu digo isso porque no dia seguinte, o TMZ divulgou mensagens de texto entre ela e a amiga dela, implorando para que ela apagasse as conversas onde ela sugeria que outra pessoa seria o verdadeiro pai e que ela pagaria essa amiga assim que ela recebesse o dinheiro. Esse pai, inclusive, que veio a público e disse que ela inventou essa história para que ela pudesse vender os tabloides, porque ela estava sem teto e ele estava na cadeia, então eles não tinham como sustentar o filho. E por algum motivo, a melhor ideia que ela teve era falar que o filho era do Justin Bieber. Era essa a melhor ideia dela. Acabou que o processo foi arquivado, o Justin lançou uma música com o nome de Maria, que pra mim é literalmente um novo Billie Jean. Além dessa música incrível, essa história toda também gerou esse tweet icônico do Justin Bieber. Querida Mariah, nunca nos conhecemos, então do fundo do meu coração, eu só queria dizer: You will never get this, you will never get this, la 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 la. Em seguida desse caos todo, a gente teve uma nova fase do Justin, a Believe, mais conhecida também como a era onde o Justin Bieber cortou o cabelo e parou de usar franja. Ele já começou lançando Boyfriend, que nossa senhora, toma essa pedrada. Swipe, swipe on you, chilling by the fire while we eating fondue. Acho que nenhuma música tem uma história por trás ou algo relevante pra comentar, então vou resumir meus comentários a: meu Deus, como eu queria estar me divertindo muito nesse clipe na piscina junto com o Justin Bieber. Pra você que acompanhou a vida do Justin, lembra o que ele tava fazendo em 2013, você sabe que junto a esse novo corte de cabelo vieram também muitos problemas. Porque nessa época ele tava começando a andar com a galera do rap, então ele começou a se auto-intitular Bizzle. Ele também começou a mudar bastante seu estilo, foi nessa época que ele começou esse estilo swag, com camisas grandes, boné de barreta, calças baixas e seu incrível topete imponente. Esse período da vida dele durou 2 anos e foram 2 anos de puro caos. Tudo começou quando vazaram algumas fotos do Justin fumando uma Mary Jane e, meu Deus, quem diria que isso se tornaria incrivelmente normal e aceitável depois de tudo que ele veio a fazer depois disso. Eu falo isso porque em março de 2013 o Justin brigou com um paparazzi e, sinceramente, ele tava com total razão. E esse é um ponto bem importante pra nossa história. Eu acho que o início da sua carreira ele sofreu muito com paparazzi e principalmente nessa época que eles começaram a ser especialmente babacas. Eles ficavam gritando um monte de coisas ruins pro Justin e pra tentar tirar uma reação irritada dele e fazer parecer que ele tava louco. Porque adivinha só, é normal as pessoas ficarem bravas quando pessoas aleatórias aparecem pra xingar elas por motivo algum. E essa tática foi muito usada com Michael Jackson durante o amadurecimento dele, e eu juro que eu vou parar de falar do Michael Jackson. Eu acho que essa altura já deve ter um monte de gente bravíssima nos comentários achando que eu tô falando que o Justin é o novo rei do pop ou algo do tipo. Calma, gente. O que acontecia era que o Michael tinha problemas com acne e os repórteres sabiam que a melhor foto que eles podiam ter do Michael era dele bravo. Então assim que começava a entrevista eles já perguntavam sobre as espinhas ou algo do tipo pra deixar ele irritado e conseguir essas fotos, pra poder vender essa narrativa. E nessa época eles estavam fazendo exatamente isso com o Justin. Nessa semana específica que rolou esse vídeo, o Justin tava passando por poucas e boas, isso porque ele tinha desmaiado durante um show, ele tava usando uma máscara de gás pra jantar, e nesse mesmo mês o Justin foi parado na alfândega porque seu macaco Molly, que ele ganhou de aniversário, não tava com a papelada adequada pra poder entrar no país. Então o governo alemão manteve Molly em quarentena enquanto o Justin continuava sua turnê, o que fez com que muitas Beliebers enfurecidas comparassem o governo alemão a um outro período da história da Alemanha, por causa do macaco do Justin Bieber. Com todo esse lance do macaco aí, a gente pode fazer outro paralelo ao rei do pop, e não, eu não tô falando do Michael Jackson, e sim do latino, que também perdeu seu macaco. Boa noite, pessoal. Eu venho através desse vídeo fazer um apelo pra vocês. Desfiz minhas malas e coloquei o 12 dentro da casinha dele. E quando eu desci, ele havia desaparecido. Ele fugiu. Só Deus sabe pra onde. Outro fato engraçado que vale a pena comentar foi que durante uma visita ao museu da Anne Frank, o Justin assinou o livro de visitas com a seguinte frase: verdadeiramente inspirador poder vir aqui. A Anne era uma ótima garota. Espero que ela tenha sido uma Belieber. Agora falando de coisas realmente mais preocupantes, o Justin, Bizzle, ele foi pego mijando num balde e depois gritando a famigerada frase "Fuck Bill Clinton". Alguns dias depois ele pediu desculpas pessoalmente pro Bill Clinton e publicou no seu Twitter: "Obrigado por reservar um tempo para falar, senhor presidente.
Suas palavras significam muito. #GreatGuy. Que acabou não pegando muito bem pros americanos, que eles ficaram muito bravos com isso. Inclusive pediram a deportação do Justin Bieber dos Estados Unidos. Inclusive fizeram uma petição na Casa Branca e essa foi a segunda maior petição da história, com mais de 250 mil assinaturas. E nessa época o TMZ começou a vazar alguns vídeos que aparentemente eram de 2010, onde o Justin foi pego por câmeras fazendo piadas racistas e dizendo a N-word várias vezes. If I kill you, I'll be part of the KKK. Ele instantaneamente veio a público se desculpar, abre aspas. Quando criança, eu não entendi o poder de certas palavras e como elas podem machucar. Eu achava que era ok repetir palavras e piadas ofensivas, mas não percebi na época que não era engraçado, e que na verdade minhas ações estavam dando continuidade à ignorância. Graças a amigos e familiares, aprendi com meus erros, cresci e pedi desculpa por esses erros. Agora esses erros do passado se tornaram públicos e eu preciso me desculpar novamente por todos aqueles que ofendi. Eu magoei muitas pessoas, especialmente os negros na minha vida, mas tive sorte de tê-los me educando sobre a origem horripilante da N-word. Isso traz memórias dolorosas de volta. Eu sempre assumirei a responsabilidade pela minha ignorância e pelo meu passado, porque eu sei que eu não sou essa pessoa. O Justin realmente estava fazendo muita merda, foi nessa época inclusive que ele veio no Brasil. Ele mijou na rua, pichou o muro do Hotel Nacional, tacou ovo na casa de um vizinho em Calabasas, que é um lugar onde só tem gente rica, tipo, muito rica mesmo. Isso tudo com ele pagando indenização e multa, mas isso tudo escalou no ponto que em janeiro do mesmo ano, poucas semanas disso, o Justin foi preso. Ele tava fazendo um racha com uma Lamborghini amarela quando foi detido em posse de substâncias ilícitas, e foi daí que surgiu uma das melhores mugshots de todos os tempos, que é essa foto dele sorrindo. Tem até um tweet muito engraçado que uma moça fala: por que ele parece estar mais feliz na cadeia do que do meu lado? Nessa época, a Beyoncé acabou botando a mugshot dele no telão de um show, e tem boatos de que ela falou: até os maiores podem cair. E eu tô falando da Beyoncé aqui porque o Justin, ele sempre falava muito dela, ele era realmente muito fã. Em qualquer oportunidade que ele tinha de falar sobre ela abertamente, ele falava. Beyoncé with Beyoncé. 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 With Beyoncé. 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 She's a babe. Depois de toda essa confusão, ele não parou por aí. Ele veio depois ser preso de novo por supostamente agredir um paparazzi e depois por supostamente mandar um dos guarda-costas dele agredir um paparazzi. Nessa época, a sensação do público, tanto dos fãs quanto das pessoas que viam o que estava acontecendo de fora, era basicamente a mesma sensação de que as outras pessoas sentiam quando elas viam a Britney ou a Lindsay Lohan passando por aqueles momentos complicados. É o fim da carreira do Justin Bieber. Já era, esse menino tá perdido, acabou. E ele só tinha 20 anos na época. Guess what? I don't recall. Ele perdeu promoções na gravadora, ele era vaiado por outras celebridades quando ele comparecia em eventos, e foi mais ou menos nessa época que ele conheceu o Carl Lentz, que era pastor de uma mega igreja chamada Hillsong. É provável que você já conheça essa igreja, isso porque com o passar dos anos a gente descobriu diversas polêmicas envolvendo essa igreja, como por exemplo o fato deles encobrirem diversas alegações de abuso sexual de um dos seus fundadores, rumores de prática de conversão de membros LGBT, e eles tinham muitos membros que eram realmente populares. Além do Justin, outras pessoas que participavam dessa igreja eram Selena Gomez, Hailey Baldwin, Chris Pratt, as Kardashians, Vanessa Hudgens e Austin Butler, Nick Jonas, e o Justin se entregou completamente a isso na época. Tem uma história, inclusive, de que ele estava tão desesperado que ele implorou para batizarem ele imediatamente mesmo. Ele foi batizado no banheiro de um jogador de basquete chamado Tyson Chandler. O que acabou não fazendo tão bem assim pra ele, porque depois de um tempo, como eu mencionei, as diversas acusações ao Carl Lentz vieram a público e não foi muito legal pro Justin. Dá pra gente entender pelo quanto de coisa complicada que o Justin passou, isso só até esse momento, e quase todo mundo que ele se entregava acabava quebrando a confiança dele. E com a imagem completamente arruinada, a cabeça afetada com tudo isso que ele já tinha passado, acho que ninguém diria o quão rápido e bem sucedido o Justin seria nessa reintrodução dele à mídia. Aqui começou a nova era dele, a Purpose, que foi basicamente o período de redenção do Justin. Logo no início do ano, Justin ele já foi num programa de comédia Roast do Comedy Central, onde algumas celebridades vão basicamente para serem zoadas e, olha, depois de 2 anos cheios de polêmica, o que não faltava era piada para fazer. Now, most niggas like myself, we go a little crazy when we get famous. Buy some dope cars, fuck some bad bitches. But nigga, you bought a monkey. I mean, that monkey was more embarrassed than the one that started the AIDS epidemic.
Ao meu ver, é interessante isso aqui, porque eu acho que depois de tanta crítica da mídia, ver o Justin rindo de si mesmo e deixando isso acontecer foi realmente algo muito maduro da parte dele. Essa era a primeira vez que ele estava sob controle, que ele queria estar ali. Ele escolheu rir dele mesmo e não ser motivo de piada para as outras pessoas. E tudo parecia estar indo muito bem. Ele incrivelmente voltou a ser popular, suas músicas estavam no topo, foi nessa época que ele lançou Sorry e Love Yourself, mas a paz do Justin durou pouco, porque enquanto ele promovia o álbum novo, os paparazzis divulgaram nudes do Justin. Eu não preciso nem falar o quão errado foi isso aqui, mas durante vários dias as fotos rodaram a internet e ninguém nunca questionou o fato sobre a privacidade dele ter sido invadida. Muito pelo contrário, isso era motivo de piada, e ele foi até perguntado sobre isso em entrevista. Yeah, it was pretty much like a couple days later, Scooter hit me. He was like, yo, I hate to tell you this, but your penis is on the internet. I was like, what? How does it? And so then the first thing I saw was like the censored one, and it had like the black thing over it, and I'm like, oh my goodness. Like, I don't know what this is gonna look like, and then it wasn't as like bad as I thought it was gonna be. Yeah, it wasn't like terrible. E logo em seguida o Justin começou a fazer a turnê Purpose, que acabou sendo uma das turnês com maiores bilheterias da década de 2010. Mas no início de julho de 2017, ele anunciou que ia cancelar os últimos 14 shows da turnê por conta de circunstâncias imprevistas. Um mês depois ele lançou um comunicado no Instagram dizendo que era muito grato aos fãs, mas que ele precisava de um tempo para cuidar dele mesmo. A gente não sabia na época, mas foi revelado pra gente num documentário que ele publicou no seu canal alguns anos depois, que ele estava passando por muitos problemas sérios de saúde, muita coisa ligada à saúde mental, como ansiedade, depressão, mas ele também foi diagnosticado com a doença de Lyme crônica e mononucleose. Nesse meio tempo, ele ficou noivo da Hailey Baldwin, e sim, eu sei que eu não mencionei o relacionamento dele e da Selena e todas suas indas e vindas, mas é porque eu acho que isso tudo rende um vídeo à parte, principalmente pelo fato de recentemente ter saído um documentário sobre a Hailey e um álbum da Selena onde supostamente ela tem citações a Hailey e o Justin. Então eu acredito que seja melhor fazer um vídeo separado pra isso, caso você queira, deixa aqui nos comentários. Ele deu uma desaparecida por um tempo, mas ele voltou com tudo em 2020, e esse ano ele fez muita coisa mesmo. Ele lançou um documentário que eu mencionei, ele fez várias collabs com artistas bem famosos como Ariana Grande, Chance the Rapper, Kid Laroi. Ele lançou o álbum Gospel e também lançou o álbum Justice. Também foi nesse ano que ele lançou Yummy. Hoje em dia, depois de todo esse escândalo do P. Diddy ter voltado à tona e com esse clipe da música ganhando um novo significado, parece que na época a gente não estava pronto para entender o que ele estava tentando passar pra gente. E hoje a gente consegue ter uma ideia melhor. Assim que o clipe começa, a gente pode ver algumas crianças tocando alguns instrumentos, meio que como se elas estivessem sendo usadas para entreter esses adultos. Então o Justin senta à mesa e na frente dele tem um prato com pães empilhados e uma cereja em cima. Mas só ele consegue ver, porque tem um pão tampando a cereja da visão das outras pessoas. Em inglês, eles têm uma expressão que se chama pop the cherry, que é uma expressão usada para perder a virgindade. Então as pessoas logo interpretaram que esse pão com a cereja em cima simbolizasse a virgindade. E nesse início do clipe, ele é servido com várias comidas gostosas e de repente, quando esse pão é revelado ao resto das pessoas na mesa, as comidas começam a ficar cada vez mais esquisitas e bizarras, meio que simbolizando que no início tudo é legal, mas depois dele perder essa inocência, ele começou a ver o quanto as coisas na verdade não eram tão boas quanto foram apresentadas a ele no início. E o clipe segue com as crianças entretendo esses adultos, servindo comida a eles, enquanto eles se divertem, e no fim do clipe, quando o último pedaço de comida é comido, a gente vê o fundo do prato e tem uma foto do Justin criança. Em 2020, quando saiu o documentário no canal do Justin, a gente vê lá nos bastidores desse clipe e nele foi mostrado que o Justin passou muito mal durante esse clipe. Ele teve algumas crises de ansiedade e tiveram que parar a gravação, e hoje a gente entende por que talvez esse tema tenha sido tão delicado pro Justin. Mas voltando aos álbuns que ele lançou nesse ano, ele começou também com uma turnê do álbum Justice em 2022, mas acabou cancelando alguns meses depois quando foi diagnosticado com a síndrome do Ramsay Hunt. Essa síndrome é um efeito colateral da herpes zoster. A gente não sabe exatamente o que causou isso, mas talvez esse estresse intenso com todas as turnês e tudo mais que ele estava passando pode ter ajudado a agravar. Ele chegou a postar um vídeo onde ele mostra que a parte do rosto direita dele estava completamente paralisada, e depois disso, em agosto de 2023, o Justin veio a se tornar pai, com seu primeiro filho, o pequeno Jack Blues Bieber. E o Justin parecia estar curtindo a paternidade, até que o assunto Sean Combs, Puff Daddy e P. Diddy voltou à tona. E como eu mencionei, o relacionamento dele e do Justin voltaram aos holofotes, e até o momento o Justin não mencionou nada sobre esse caso, ele se manteve até então longe de toda essa confusão. A preocupação com o Justin aumentou depois dele ter sido fotografado recentemente e ele estava com uma aparência muito abatido. O público começou a especular que ele tinha voltado a abusar de substâncias. Também teve um evento que ele apareceu do lado da sua esposa e as pessoas começaram a questionar o comportamento dele, que sinceramente, na minha opinião, não tem nada demais aqui. Mas o que realmente começou a ficar esquisito foi quando foi divulgado esse vídeo aqui, que aí sim, ele aparentemente está travado na droga.
e tá realmente estranho isso aqui. E o Justin, como eu mencionei, já tem um histórico complicado com abuso de substância. No documentário ele conta que a primeira vez que ele fumou foi com 12 anos, e em certo momento ele realmente chegou ao seu limite. Ele conta que ele usava droga pra ter uma fuga da realidade, porque ele queria sair de toda aquela pressão que ele vivia. Ele até menciona que muitos artistas passam por isso, a diferença é que ele passou por isso na frente das câmeras, e ele sempre foi muito perseguido por paparazzi, e quando isso era exposto, ele tinha mais recaídas e voltava mais fundo para o uso de substâncias. Ele inclusive voltou a ter problemas diretos com paparazzis esse ano. Ele chegou a discutir com um paparazzi que agradeceu a ele depois de tirar uma foto. No comentário, inclusive, tem uma hora que ele conta que ele ficava tão topado, desde quando ele acordava até a hora que ele ia dormir, que chegou um ponto que os seguranças pegaram o costume de entrar no quarto dele sem autorização para poder checar o pulso dele para ver se ele estava bem. Então todas as preocupações que a gente tem hoje em dia é por conta desse histórico dele. Ele tinha parado com isso, tinha se afastado dessas polêmicas e de todo o uso de droga, mas recentemente, com todo esse caso do Diddy, talvez isso tenha influenciado ele a voltar. Então recentemente ele tem postado fotos fumando, tem foto no feed dele com bong, e eu falo que pode ter algo a ver com o caso do Diddy, porque alguns meses atrás ele deu uma chuva de um follow em pessoas no Instagram, principalmente pessoas que trabalharam com ele durante a vida dele, e uma dessas pessoas que ele deu um follow foi a própria esposa, a Hailey Bieber, que logo voltou a ser seguida, e ele disse que foi um hacker, que sinceramente eu não acredito nisso. As pessoas acreditam que eles estão passando por um divórcio, inclusive esse é um dos temas que eu gostaria de abordar num vídeo mais focado da Hailey. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado. Caso você queira um vídeo focado na Hailey e toda essa treta dela com a Selena, abordando também um pouco mais do documentário que saiu sobre ela. Justin Bieber é uma das maiores estrelas do século XXI. São quase 20 anos de uma carreira de sucesso indiscutível, com hits conhecidos no mundo inteiro, números impressionantes e uma multidão de fãs. Mas isso não impediu de que Justin Bieber tivesse uma vida polêmica, e após um período mais tranquilo, recentemente ele voltou para as manchetes, por rumores de uma possível volta do uso às drogas. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre como está Justin Bieber. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Justin Bieber, e hoje aqui por trás da câmera Steak eu tenho ele, Lucas Sieika, o nosso Justin Bieber, certo? E aí, Lucão? E aí, Fabio, suave, mano? Como é que tá? Qual que é a sua música favorita do Justin? Cara, não, tem algumas, né? Não consigo citar só uma. É essa brincadeira. Mas eu gosto muito daquela com o Don Toliver, tá ligado? Com o Don Honest. Honest. Essa é boa. Eu ia falar essa, aí tu pegou a minha. Não, já era. Gosto de One Time, tá ligado? Daquela época ele tinha um cabelinho pulado. Aí já foi muito longe. Essa música quantos anos já? Tem 16 anos essa música. Mais, papo de uns 20. Caralho, porra. Então, ele tá aí na mídia faz um bom tempo, né? Inclusive, eu acho que o problema dele, assim, as quedas que ele teve, as recaídas, né? Basicamente vem disso, dele ser uma pessoa muito jovem ainda e que passou a vida inteira exposta. Desde criança, ele era uma pessoa famosa, desde pequeno ele era muito hateado. A gente, quando era molequinho, era muito normal que os meninos odiassem o Justin Bieber, né? E era um negócio que ele devia sofrer na escola, era um negócio que ele devia sofrer em qualquer lugar que ele ia, apesar de ter várias menininhas fãs dele, ao mesmo tempo, muitos moleques não gostavam dele, né? E uma parte importante do sucesso dele vinha da aparência que ele tinha, isso quando criança. E rapidamente ele mudou essa aparência, porque qualquer pessoa deixa de ser criança, muda a aparência, certo? Só que com ele veio uma cobrança por conta disso. De certa forma a gente pode comparar com o que aconteceu ali com o Michael Jackson, que também quando virou adolescente foi tendo alguns problemas, começou a ter alguns problemas ali em como lidar com isso, né? E se criticou muito pela própria aparência. Então ele desde novo foi explorado pela grande mídia e também tudo que ele fez foi sendo acompanhado. Então se, por exemplo, ele fazia uma tatuagem, pô, tu viu que o Justin Bieber agora tá se tatuando? Onde é que ele vai parar? Qual que vai ser o rumo dele? Tipo assim, uma tatuagem, sabe aquele comentário que o teu tio faz? Do tipo assim, tu vai parar na cadeia. Tu fez uma tatuagem, tu vai parar na cadeia, tá ligado? Teu tio faz. Ele recebia muito esse comentário. É normal, tá ligado? Ele sempre ouviu isso, só que do mundo todo. De jornalistas, de pessoas, tipo assim, com 3 vezes a idade dele, falando, olha, esse cara aqui agora vai se fuder porque ele fez uma tatuagem. Ele aparecia bebendo, coisas que muito adolescente faz. Pelo menos uma vez ali na vida, na adolescência, o cara vai lá e toma um porre, tá ligado? E do nada, ele era a pior pessoa do mundo. Aquela época que ele foi preso e os caras... Várias vezes, né? Foi muito... O mundo ficou tipo assim, nossa, Justin Bieber preso, meu Deus. Quem que vai parar esse monstro, né? Lembra quando ele veio pro Brasil e mijou na rua? Pichou também, né? Pichou e mijou, né? Então, tá ligado? Você dormiu com aquela mulher também, né? Teve o que a mulher falou, tô aqui com o Justin Bieber, não sei o quê. Então, a vida dele foi inteiramente exposta. Imagina se toda a tua adolescência fosse pública, tudo que tu fez na adolescência, todas as merdas que tu fez fossem públicas, o que as pessoas não iam falar de tu, sendo que as pessoas sabiam que se falasse dele naquela época ia dar muita repercussão. Então, eu, por exemplo, quando vejo uma Virgínia da vida expondo o filho dela desde o nascimento, tá ligado? Qualquer filho que ela tem desde pequenininho tá ali sendo exposto, eu fico pensando, cara, ela sabe exatamente quais são as consequências da fama. Ela já tem grana o suficiente pra não fazer isso. Porque, cara,
esse cara tá fazendo isso, tá ligado? Porque essas crianças, quando crescerem, provavelmente vão ter também situações como essa, né? Conflitos próprios, tipo, quem eu sou, né? Porque as pessoas esperam que eu seja algo. Então eu tenho que ser esse algo ou eu posso ser algo diferente? E nesse tipo de conflito é onde vem as atitudes mais controversas, né? Porque a pessoa tá tentando se descobrir, tá insegura com quem é, pensa, pô, tudo que eu fizer vão criticar, então eu vou fazer logo uma merda, tá ligado? Aí foi onde ele fez tudo isso que o Lucão falou, pô, mijou aqui. O cara chega um momento que ele explode, né? Ele não consegue aguentar, tipo... Eu acho bem compreensível, inclusive, o cara, em algum momento, ter esse tipo de explosão, ter recaídas, não é um negócio individual dele. Quase todas as crianças aí que passaram, por exemplo, pelo Disney Channel, em algum momento, passaram por isso. Não é coincidência, tá? É porque a pessoa tem pressão desde muito novinho. A gente acha, por exemplo, uma pessoa, que nem no caso dele, que era músico, né? Que é só o cara subir no palco e cantar e é isso aí, tá? Não, ele tinha que literalmente estar viajando por aí, ele tinha que estar cantando, ele tinha que se preocupar em ser afinado, ele tinha que se preocupar em como manter a voz dele segura, né? Pra poder cantar. Então ele não podia ficar acordado até tarde, ele não podia, sei lá, ter uma noite de videogame. Ele não podia. Fora que, então, isso que eu ia falar, fora que é uma criança, adolescente que tá querendo ou não perdendo os momentos da vida, tá ligado? Sim, não tem um amiguinho tipo, ali, tudo bem que ele é famoso, tá ganhando rios de dinheiro, mas são momentos que tu não vai ter outra vez na tua vida, tá ligado? Exato, então... e agora ele não pode só simplesmente falar assim, agora que eu quero tirar um tempo pra mim, que eu já tenho muito dinheiro, vou voltar lá e vou descer o escorregador. Não vai ser, porra, não é a mesma coisa, né? O cara só passou essa etapa da vida, pulou e não pôde viver ela. E como a gente até falou aqui durante o caso dele, né, num vídeo que a gente fez especificamente sobre o Justin Bieber, ele também foi acelerado em outros passos, né? Como, por exemplo, os empresários dele levando ele pra ficar com mulheres que eram bem mais velhas que ele, levando ele pra festas onde tinham drogas, onde tinham bebida. E aí você quer o quê? O seu empresário tá te levando pra esse lugar, tá te empurrando pra cima das situações, e aí, no que tu vai se apegar? Tá? Em quem que tu vai falar, não, isso aqui é errado porque Deus falou, por exemplo. Hoje ele pensa isso, porque hoje ele é uma pessoa que, né, tem uma religião própria, mas naquela época não era o que acontecia. Então quando eu vejo um pai que é famoso, que sabe o que é a fama, que sabe os malefícios que a fama traz, colocando o filho pra aparecer o tempo todo, eu sempre me pergunto isso. Por que tá fazendo isso? Você já sabe o que é. Nem era o caso dele, né? Ele foi um negócio meio orgânico, ele foi num programa com violãozinho, tocou, cantou, a galera falou, que bonitinho, tal, ficou famoso o mundo todo. Certo, mas nesse caso em si eu sempre me pergunto isso, né? Eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje, Lucão. 10 mil pro Justin Bieber. 10 mil likes, então, essa é a nossa meta. E bom, essa nova onda de preocupação com ele surgiu após umas fotos e vídeos dele, onde ele aparece com um rosto bem magro, né? Com olheiras, uma aparência cansada ali e abatida, o que poderia indicar que ele teria voltado a usar drogas. Por exemplo, algumas imagens quando ele foi em um evento da Rhode, que é uma marca de cosméticos ali da esposa dele, a Hailey Bieber. E nesse evento em específico, olha que lideiro, a galera questionou o fato dele estar desanimado a vida inteira, porque ele não aparece sorrindo quase, né, em frente aos fotógrafos, e nesse evento ele apareceu sorrindo. Então o problema é o fato dele sorrir, tá ligado? Bom, ele aparece também em algum momento, aí sim é um pouco estranho, ele aparece como se estivesse travado ali, dá pra ver que alguma coisa ele tinha realmente consumido, provavelmente. Ali tinha coisa, ali realmente provavelmente ele usou alguma coisa. Não é, né, a famosa Mary Jane, né? É, eu acho que não. Porque a Mary Jane já é acostumada a usar e não ia deixar a pessoa daquela maneira ali que ele tava. A não ser que também foi uma paulada que ele fumou ali. Não, só se ele... Pode ter sido também, né? A gente não sabe, porque, obviamente, o que a gente sabe de público é aquilo que ele quis mostrar, e o que foi mostrado só mostrou ele com um comportamento um pouco diferente, né? E como existem milhões de fãs dele pelo mundo todo, já veio uma onda de preocupação. Será que ele voltou a consumir drogas? Será que ele tá precisando de ajuda? E vai lembrar que ele já sofreu muito com isso, né? Ele já falou, inclusive, publicamente disso algumas vezes. Inclusive, ele chegou a postar uma espécie de documentário no próprio canal, lá em 2020, e tem umas partes só sobre a saúde dele e sobre esses problemas que ele teve. Ele fala que ele fumou pela primeira vez quando ele tinha 12 anos. Então, vê como realmente ele pulou algumas etapas, né? E ele comenta sobre uma época em que ele chegou num limite em relação ao consumo, né? Fala que estava usando Lean, que é uma espécie de xarope que a pessoa toma e fica totalmente abatida, né? A pessoa mal consegue abrir a boca para poder falar. Usou bala, que daí já tem um outro, né, tipo de comportamento, de ficar pra frente, até tipo são coisas que o cara não deveria usar nunca junto, né, porque pode dar um problema cardíaco, algo do tipo. Usou cogumelos, que também já é um alucinógeno, né, que faz o cara ver coisas, que faz o cara trocar os sentidos, tipo assim, o cara pode, se o cara usar uma dosagem muito alta, o cara pode confundir som com cor, tá ligado? Pode chegar nesse nível de alteração da cabeça. Então ele tava misturando muitas coisas que eram poderosas e com isso ele tava tendo uma fuga da realidade, porque ele queria sair daquela pressão que ele vivia. E ele falou que era algo que as pessoas da indústria faziam, só que a experiência dele foi na frente das câmeras, em um nível diferente de exposição. Então, tipo assim, os outros músicos que ele conhecia,
iam lá, fumavam, bebiam, faziam o diabo a 4, só que ninguém sabia. E ele, quando fazia isso, obviamente, tinha gente perseguindo, tinha sempre um paparazzi se pendurando no teto pra poder ter uma imagem dele, então ele acabou tendo tudo isso exposto, e cada vez que isso era exposto, ele voltava a ter uma recaída, e ficava ainda pior. Ele falou, inclusive, que a primeira coisa que ele fazia nessa época, quando acordava, era tomar um remédio e fumar um já. Então ele já ficava meio que dopado desde a primeira hora que ele acordava, até a última hora quando ele ia dormir. E nessa época ele ficava tão grog, que muitas vezes não dava pra diferenciar quando ele tava só chapadão e quando ele tava dormindo. Por conta disso, os seguranças dele, inclusive, pegaram ali um hábito de entrar no quarto dele sem pedir autorização nem nada do tipo, pra checar o pulso dele, pra ver se ele ainda tava vivo. Nível, né? Então, assim, nesse momento, ele realmente tava precisando de ajuda, e isso explica um pouco da preocupação atual, né? Porque ele já tem um histórico. Tem também uma parte gravada em 2019, onde ele tá num consultório fazendo um procedimento de limpeza de toxinas, onde o Justin disse que abusou do corpo no passado e que tava se recuperando naquele momento, mostrando de fato que ele tinha alguns hábitos que não eram tão saudáveis, né? E além disso, nesse documentário mostra que ele teve outros problemas com a saúde dele, com algumas doenças que ele foi diagnosticado, como por exemplo a doença de Lyme e a mononucleose. A doença de Lyme é rara aqui no Brasil e está cada vez mais normal lá nos Estados Unidos. Ela costuma começar com uma lesão na pele e depois pode ter alguns sintomas parecidos com uma virose. Só que assim, depois de um tempo ela vai piorando e ela pode atingir a pele, articulações, o sistema nervoso e o coração. Ou seja, ela passa a ter um risco maior, né? Esse Lyme aí, inclusive, foi bem... Ele descobriu bem um pouquinho antes dele vir pro Rock in Rio no Brasil, porque o nosso amigo aqui comprou o ingresso pra ir e já tava, com medo absurdo que ele não ia colar. Show, né? Cancelou vários, só que daí o Brasil acho que era 1 ano depois que ele descobriu, então daí tipo ele conseguiu se recuperar e ainda vir pra cá. Tá? Então, na época, muita gente que tinha comprado o ingresso, por exemplo, não pôde ir no show dele para outros locais do mundo, porque ele teve que dar um tempo pra cuidar disso. E ele também teve a mononucleose, que é causada pelo vírus Epstein-Barr. É uma doença com sintomas semelhantes à Lyme, inclusive muitas vezes é confundida com a Lyme, e o Justin teve as duas coisas ao mesmo tempo. Então, né, ele tava sofrendo bastante nessa época. E aqui entra um ponto importante. Por que que isso é importante? Porque isso mexeu com a aparência dele de novo, que é, inclusive, o mesmo problema do Michael, né? O Michael tinha problema de acne, por exemplo, tinha muita espinha. A galera vivia fazendo piada sobre isso. A galera vivia perguntando, o cara ia entrevistar o Michael Jackson, tinha essa oportunidade na vida dele, e em vez dele falar de qualquer coisa, o cara perguntava, e essas espinhas, Michael, tá ligado? E a mesma coisa acontecia com ele. Do nada, vinha um paparazzi sabendo que a melhor foto que poderia ter do Justin Bieber é dele bravo e falava, e essas espinhas aí, tá ligado? Pro cara ficar puto, aparecer puto num clique e vender essa foto pro mundo todo. Então ele falou que nessa época, tudo contribuiu para que ele ficasse cada vez mais cansado, ficasse cada vez mais afetado e tivesse problemas com a aparência dele, né? Depois ele teve uma outra doença chamada síndrome de Ramsay-Hunt, que também é uma doença rara. Essa síndrome é uma infecção dos nervos da face e do ouvido, que provoca inclusive paralisia facial, e foi o caso dele. Em 2022, ele gravou um vídeo com metade do rosto paralisado e teve que cancelar alguns shows por conta disso. Nossa, isso aí, imagina, mano, tu acordar e teu rosto tá paralisado, Zé. Pô, pior que os antigos falavam que se sair do banho, né, e tomar um ventinho pode acontecer isso. Ah, é verdade. Não sei se é verdade, mas eu já ouvi isso também, Não tomo banho e sai no vento. A galera pode falar aí nos comentários se é verdade isso ou não, tá ligado? Comente se teve algum tio teu, um primo que já passou por isso. E bom, nos últimos anos ele parecia muito bem, ele tava muito bem, né? Tranquilo, mais afastado também da mídia. Tu vê como tem muito a ver com a mídia, né? Ele se afastou da mídia e começou a ter uma vida tranquila. Também passou a ficar limpo, sem o uso de qualquer coisa. Apenas ele fumava né? Fumava um verdinho ali e tal, mas perto do que ele tava usando antes estava muito bom. Mas agora, recentemente, ele voltou a aparecer usando, né? Que era um negócio que ele não tava fazendo. Tava meio que se distanciando de polêmica. Porque ele sabia que toda vez que ele aparecesse usando, ia dar polêmica. Ele voltou a postar ali stories fumando maconha, usando bong, outras coisas do tipo, e ele voltou para as manchetes. E também nessa mesma época ele começou a dar um follow em algumas pessoas que eram bem próximas dele, amigos, pessoas que trabalhavam com ele, produtores, pessoas que inclusive cuidaram da carreira dele, né? E isso pode ter a ver com o caso Diddy. Por quê? Porque o Justin virou um dos casos mais comentados dentro do caso Diddy, por supostamente ter sido uma vítima dele, porque ele foi levado para os flavor camps do Diddy, né, que eram onde jovens iam para poder aprender música com o Diddy, e inclusive frequentou algumas festas do Diddy naquela época. E quem teria feito essa ponte entre ele foi o empresário dele daquela época, que tinha a tutela dele, que era o Usher, né? Então o Usher, inclusive, foi um dos caras que ele deu um follow recentemente, e provavelmente foi por tudo isso que foi noticiado, né? E além do Usher, alguns outros produtores também receberam um follow, mostrando que sim, pode ter a ver com esse assunto. E bom, no meio disso tudo, ele foi pai pela primeira vez, ele teve o filho dele, que agora tem 6 meses, o Jack Bieber, e isso parecia que ia de vez, assim, colocar ele num rumo ali que
né, um rumo de felicidade, né? Mas bem nessa época, veio então o caso Diddy, veio um monte de memória com o cara. Ele até agora não se posicionou literalmente sobre o assunto, falando tudo o que aconteceu, se ele foi abusado ou não, se ele foi uma vítima ou não. Ele inclusive buscou se distanciar, assim como vários outros que foram citados ali no meio do processo. E um porta-voz da equipe dele falou ao TMZ sobre esses rumores. Ele disse o seguinte: a narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida. Aqui tem um detalhe importante, tá? Ele fala pesadas, porque até ele mesmo posta lá que ele tá fumando e coisa do tipo, então ele pode estar usando outras coisas mais leves. Porque o que estavam falando que ele provavelmente tá usando naquele momento que ele apareceu travadão era o pó, tá ligado? Então, tipo, o pó é mais pesado. Era bem isso que eu pensei. Metanfetamina, tá ligado? Que também é bem pesado. Então, o cara deixou claro, né? Drogas pesadas ele não tá usando. E no momento, então, basicamente o que tem é uma preocupação dos fãs dele com a saúde dele por conta desse sinal dele de recaída e tudo mais. E ele é um cara, como a gente falou, pô, é um cara que eu acho que ainda não experimentou a paz na vida dele, tá ligado? Eu acho que se eu fosse ele, nesse momento, antigamente, quando eu era mais novo, eu pensava, pô, esse cara tem a chance de fazer algo parecido com o Michael Jackson. Ele é famoso desde muito pequeno, né? Desde muito novinho. E ele poderia fazer uma fama de décadas como o Michael Jackson, lançando um hit todo ano. Só que hoje, tu para pensar, pra que o cara vai querer estar tanto tempo assim exposto? Tá ligado? Pra que ele vai querer fazer uma carreira de 50 anos, como o Michael fez? Porque o Michael, até o último dia da vida dele, era perseguido. Então, provavelmente, em algum momento, ele vai se distanciar. Ele, inclusive, talvez abra mão das redes sociais, que pra mim não seria nenhum choque, pra poder viver um pouco dos frutos ali que ele colheu, né? Por conta do trabalho dele. E pra poder ter, então, finalmente paz e fazer o que bem entender. Mas vai lembrar que, obviamente, se ele tiver uma recaída e algo tipo assim, é bom que todo mundo se preocupe mesmo, é bom que todo mundo esteja próximo dele, dando apoio pra ele e cobrando que se cuide um pouco mais, até porque muitos famosos já acabaram partindo justamente pelo uso de algum tipo de substância dessa. Se fosse um problema com pó, por exemplo, né, seria algo realmente bem arriscado pra vida dele. A gente vai ter um anúncio rapidinho da Stake aqui. O carnaval chegou agora e a Stake fez uma promoção especial para vocês. Eles selecionaram 5 jogos mais populares do Brasil para fazer uma competição de quem atingir o maior multiplicador de cada jogo, e quem atingir vai receber um prêmio em dinheiro. Por exemplo, se você atingir o multiplicador 100 vezes no jogo Switch Bonanza, ficando em primeiro lugar, você vai receber 3 mil reais, além do que já ganhou no jogo. Essa promoção tá valendo até o dia 25 de março e vale para apostas de pelo menos 10 reais por rodada no jogo. Bom, vai lembrar que sempre, pessoal, jogue com responsabilidade. Se não tiver grana, nem joga, certo? E é um negócio exclusivo para maiores de 18 anos, beleza? Então, essa é a situação atual do Justin Bieber. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo que a gente fez, que a gente tenha sido respeitoso bastante aqui. Que se você curtiu, deixa o like aqui e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.